Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo, não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? E vamos pro relato de hoje, que é este daqui. O que se deitou comigo naquela noite? Eita! Oi, Ana, acompanho o canal de vocês desde que era somente o Matheus e adoro seus relatos, principalmente os de lobisomem. Tenho algumas experiências, mas não me considero médium. Acredito que algumas coisas às vezes precisam acontecer com a gente na vida, como ter uma experiência com o sobrenatural, por exemplo. Algumas coisas às vezes precisam acontecer com a gente na vida, como ter uma experiência com o sobrenatural, por exemplo. Ok. Felizmente, a maioria das coisas aconteceram quando eu era mais novinha. Talvez porque a gente vivia cercada, não sei, de muita gente e assim ficamos. Quando era mais novinha. Talvez porque. Deixa eu tentar entender aqui. Talvez porque agora a gente viva cercada de muita gente e assim nós ficamos sujeitos a algumas energias. Bom, não entendi. Mas segue aqui, ó. Segue anexo. Parece que vibrou algum celular na mesa, mas não tem celular na mesa pra vibrar. Bom, continuando aqui. Eu não entendi aqui. Segue anexo alguns relatos, mas não tem nenhum relato anexo, ok? Só tem esse aqui no corpo mesmo do e-mail. Mas vamos para este relato aqui. Essa foi a minha primeira experiência, espero que gostem. Pode não parecer muito assustador, mas só quem está na pele para sentir quando algo foge do natural. Algo que você simplesmente não pode explicar e de repente tem a consciência que terá que conviver com aquilo. O relato não terá nenhum nome. Ok, então este é o relato. O que se deitou comigo naquela noite? Essa história se passou comigo quando eu tinha 15 anos. Eu trabalhava de dia e à noite eu ia para a escola sem jantar, pois não dava tempo. Eu chegava em casa por volta das 11 da noite e chegava com muita fome. Então sempre ia jantar antes de dormir. Como eu trabalhava o dia todo, também aproveitava para fazer algum trabalho de casa, caso houvesse. Sendo assim, nunca subia para o quarto antes da meia-noite, antes ali de meia-noite a 1 da manhã. Sendo uma adolescente medrosa que gostava de filmes de terror, na hora de subir para o quarto, sempre subia antes, ligava a luz do corredor, descia, desligava a luz da sala e aí subia a escada correndo sem olhar para trás até entrar no quarto, onde eu me sentia segura. Eu sei como é, já fiz muito isso. Eu dividia o quarto com mais 2 irmãs mais velhas, que sempre estavam dormindo quando eu chegava, e como elas tinham um sono leve, eu nem acendia a luz para não acordá-las. Eu me preparava para dormir somente com a luz que vinha da janela de vidro, mas que entrava só assim a luz do luar mesmo, caso houvesse, porque o quarto ficava nos fundos da casa. Em uma noite de inverno, período de junho, onde o frio predominava, eu cheguei da escola, fiz tudo como sempre fazia, jantei vendo TV e depois fiz um pouco de lição de ciências. Eu lembro bem a matéria e logo vocês vão entender o motivo. Na época, estava tendo uma conferência das Nações Unidas sobre prevenção ambiental que aconteceu no Rio de Janeiro entre os dias 3 e 14 de junho de 1992. Logo vocês também vão entender o que essa conferência tem a ver com a minha experiência com o sobrenatural. Naquela noite, após jantar e fazer a lição de ciências, eu fiz aquele ritual de subir as escadas, acender a luz, descer as escadas, apagar a luz da sala e entrar no quarto. Até aí tudo certo. Já no quarto, coloquei a mochila no chão, meio aberta, com o caderno de ciências aparecendo, pois não fechei a mochila. Essa mochila era um presente da minha irmã mais velha. Ela era toda preta, e eu sempre gostei de coisas pretas, e tinha o logo da Eco 92. As nossas camas ficavam uma ao lado da outra, sendo a minha a última do quarto. E após a minha cama havia uma máquina de tricô que a minha irmã ganhou da minha tia.
e estava tentando fazer umas blusas. Na ocasião, ela fazia uma blusinha de lã cinza com ursinhos pretos. Era uma blusa de frio infantil. Essa blusinha estava pendurada na máquina, pois estava na metade do processo de fabricação. Essa máquina de tricô ficava bem em frente à minha cama. Ou seja, deitada eu tinha visão dessa máquina com a blusinha cinza, a minha mochila da Eco 92 aberta e o caderno de ciências. Depois me troquei com a luz que entrava pela janela, que era bem clara, pois a janela era toda de vidro e era bem grande, então dava para ver bem os detalhes do quarto, mesmo no escuro. Puxei as cobertas, que eram muitas, pois era uma época de muito frio, e me deitei de costas para as minhas irmãs e de frente para o final do quarto. E na mesma hora, junto comigo, assim que eu me cobri até as orelhas, alguma coisa deitou do meu lado por cima das cobertas. Quando alguém se deita do seu lado, você sente a pessoa se sentar na cama e depois deitar. Mas nesse caso eu senti todo o colchão afundar de uma vez atrás de mim, como se um corpo, já na posição horizontal, simplesmente descesse até a minha cama, se posicionando deitado atrás de mim. A única coisa que nos separava eram as cobertas. E por que eu sei que não foi um pesadelo? Porque, gente, em primeiro lugar, essa coisa não esperou eu relaxar para dar tempo de dormir. Se deitou junto comigo na cama, na mesma hora. E eu, naquele momento, tinha acabado de fechar os olhos e abrir bem arregalados. E pensei, talvez seja minha irmã, que era sonâmbula e meio assustadora às vezes. Mas no fundo eu sabia que a minha irmã não viria flutuando até a minha cama, né? Eu precisava acabar logo com aquilo antes de ter um ataque do coração. Então decidi me levantar de uma vez só, mas precisava de um plano. Mesmo porque tinha que provar para mim mesma que não estava ficando louca, nem havia pego num sono incrivelmente rápido assim, né? Então, com os olhos muito arregalados, comecei a olhar tudo que estava no meu ângulo de visão. Foi onde marquei as coisas e objetos citados anteriormente. Olhei a posição da minha mochila aberta com o caderno de ciências na frente e olhei a máquina de tricô da minha irmã e a peça que ela estava fazendo. Isso tudo acontecia e eu sentia aquela coisa atrás de mim, pressionando o meu colchão para baixo de tão pesado que era. E de uma vez eu levantei, joguei as cobertas para trás, corri atravessando o quarto e acendendo a luz. E é claro, não havia ninguém na minha cama. E as minhas irmãs dormiam tranquilas, feito 2 bebês. Com a luz acesa, olhei debaixo das camas, olhei dentro do guarda-roupas. Com a luz acesa ainda pude ver que estávamos sozinhos no quarto. Então o que é que deitou do meu lado na cama? Minhas irmãs, que tinham o sono leve e sempre reclamavam de barulho quando eu chegava, tanto que me trocava para deitar no escuro para não incomodá-las, nessa noite não acordaram. Parecia que estavam dopadas. Olha, foi uma noite longa. Gente, então peraí. É comum relatos de pessoas que sentem alguém deitar atrás de você, mas é estranho dela porque ela acabou de deitar, aquilo deitou junto e já na horizontal, não foi tipo sentir alguém sentar na cama, deitar tudo. Ela sentiu o peso daquilo deitando em cima das cobertas, né? Imagina, aquilo era pesado. Deitou em cima das cobertas junto com ela. O que aquilo era? Só um espírito deitando junto? Era algo mais? E por que as irmãs... Eu estranhei, porque a hora que ela falou que acendeu a luz do quarto, saiu correndo e tal, as irmãs provavelmente iriam acordar, mas não acordaram, mesmo com a luz ali acendendo. Porque, assim, acho que você tem que ter o sono muito, muito pesado pra hora que alguém acende a luz do quarto você não acordar. É meio que, né? Então ela acendeu tudo e ela disse que as irmãs têm sono leve ainda e não virou em nada, né? Então, o que será? Pensei em alguma coisa de extraterrestre também, mas eles iam deitar do lado da cama só? Será que teve alguma influência desse espírito nas irmãs para elas não acordarem?
Mas por quê? O que será que ele queria fazer? Queria simplesmente deitar do lado dela? Quem era? O que queria? Vamos ficar na dúvida, né? Mas isso já aconteceu com você? Já sentiu alguém deitar com você na cama? Digam aí, contem as suas histórias. Se for comentar, que seja com respeito. E se tem uma história parecida, conta aqui pra gente, que a gente quer saber, né, assombrados? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.